Oi, meus queridos, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus por mais um dia estar com vocês aqui. Para mim é um grande prazer sempre. Hoje, sábado, dia 20, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que nos abençoe, nos guie e nos guarde. E eu aproveito, meus queridos, mais uma vez, para convidá-los que venham conhecer a igreja onde eu congrego, a Igreja do Evangelho Quadrangular, Ramal Ouro Preto, Ministério do Pastor Márcio, Pastora Juliana, pastores queridos que irão recebê-los com todo amor, todo carinho. Você aqui de BH é meu convidado, tá ok? Os cultos acontecem às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 19 horas. E hoje, meus queridos, dando continuidade, o que a gente tem lido essa semana, eu continuo no livro de Mateus, hoje capítulo 8, versículo de 24 a 29. E ele diz o seguinte: as palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas, se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Quando Jesus concluiu seu discurso, a multidão o aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava, em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido. Amém. Bom, meus queridos, aqui nessa parte do final do discurso da montanha, Jesus ele complementa o que ele havia dito ontem, dizendo que os apóstolos não são, o sal da terra, são um tempero, que irá temperar o mundo. Então vocês vejam que responsabilidade, e que honra para os discípulos, serem denominados o sal da terra. Então, como a gente tinha dito ontem, isso vale para a gente também, para nós também hoje em dia. E ser o sal da terra é uma grande honra e uma grande responsabilidade para todos nós. E ele complementa aqui, meus queridos, nos versículos de hoje, dizendo que a gente tem que colocar isso em prática, tudo que ele ensinou, a gente tem que colocar em prática, e daí nós teremos uma base, um alicerce para enfrentar todas as situações que aparecerem na nossa vida. Ele cita o exemplo aqui da casa, sobre a rocha, que está fundamentada na rocha. Então a nossa vida tem que ser fundamentada nos ensinamentos de Deus, nos ensinamentos que Jesus colocou em prática. Ele não só deu a teoria, mas deu a prática também, porque ele aplicava isso. Então ele era um mestre, que ensinava e praticava. Então não há exemplo melhor do que esse, da gente falar e fazer. E é isso que Jesus diz aqui, que nós temos que construir a nossa base na verdade, na justiça, na fé, na esperança, na alegria, no amor, todas as coisas que ele ensinou para os discípulos, e que servem para nós até hoje e servirão sempre. Então, se a gente, mesmo sabendo de tudo isso, mas se a gente não colocar isso em prática, não vai adiantar nada. E como ele diz aqui no texto, seremos como pedreiros tolos, que não nos levará a lugar algum, e na primeira adversidade da vida, ela nos derruba. Então, porque a gente daí não teria a solidez de uma rocha. Então a solidez da rocha aqui são os ensinamentos colocados em prática, que isso fique bem claro e que a gente tenha isso em mente sempre. A prática vale muito mais do que a teoria,
Não adianta saber todas as coisas, mas se a gente não colocar em prática, não serve para nada, né? Então hoje, meus queridos, nesse sábado, né, eu vou deixar essa reflexão para vocês, né? Vocês colocam em prática tudo que vocês aprendem com relação a Deus? Pense nisso, meus amados, tá? Pense nisso e tenham um ótimo sábado. Eu peço a Deus que abençoe todos vocês, que dê um sábado de muita alegria, muita prosperidade. E Ele permitindo, amanhã estarei com vocês de novo aqui, tá ok? Amanhã é domingo, começando uma nova semana, e daí nós teremos outros ensinamentos com a glória de Deus. E eu aproveito, meus queridos, também para deixar aqui o canal aberto, tanto aqui no Facebook ou no YouTube. Vocês podem ficar à vontade, fazer pergunta, tirar alguma dúvida, que eu terei muito prazer em responder a todos. Tá joia? Então, muito obrigado, meus queridos, mais uma vez. Fiquem na paz do Senhor. E amanhã, Ele permitindo, eu estarei de novo aqui. Tá joia? Obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.